do Senhor Jesus, quero nesse momento pedir mais uma vez a tua graça, a tua misericórdia, Pai amado, querido Deus, o Senhor possa me conduzir, Senhor, que eu possa falar simplesmente da sua palavra, da sua vontade, dos seus propósitos, Senhor, que nós possamos compreender, Senhor, de mim eu não tenho nada, Senhor, a não ser que venha da sua presença, que venha do céu. O próprio Senhor Jesus disse que nada me dá do Senhor, a não ser que venha do Senhor, que venha do céu. Pai querido, que nesta noite, neste momento, nós possamos ser edificados, Senhor. Edifica também a tua igreja, porque a tua palavra, Senhor, é prioridade, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos aqui Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai responder alguns questionamentos. Paulo foi questionado, e o tema central tudo que nós lemos aqui, é a respeito da justificação. E aí o apóstolo Paulo, ele vai pegar o exemplo, ele vai pegar Abraão, ele vai apresentar Abraão, o pai da fé, que Abraão, ele foi justificado pela fé, ele foi justificado pela fé, não pelas obras, né? O tema central de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela centraliza quem? Jesus, Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro de todas as coisas, até na nossa vida, tudo é por Cristo. Tudo por meio de Jesus. Então, para nós podermos entender, irmãos, nós entender o que Paulo quis dizer aqui, Romanos capítulo 4, nós precisamos voltar lá no tempo de Abraão. Existe, o que Paulo está querendo dizer aqui, ele fala, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17 e Gênesis capítulo 22. Vamos lá, irmãos. Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Para nós entendermos Romanos capítulo 4. Se nós não entendermos o seu contexto, não dá para nós termos base, o porquê o servo de Deus Abraão, quer dizer, aqui é Abrão, né, irmãos? Aqui é Abrão, depois que tornou Abraão. Então, Gênesis capítulo 12, tem aqui o chamado de Abraão. Olha só que coisa interessante. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, e da tua parentela, e da tua casa, do teu pai, e para uma terra que eu lhe mostrarei. Quando nós olhamos esse versículo primeiro, dá para entender, parece que Abraão já tinha uma intimidade com Deus, né? Porque o Senhor já chega e fala para ele: olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei, né? Abraão, ele morava na terra chamada Ur dos Caldeus, que era uma cidade totalmente contaminada, os seus pais contaminados por ídolos. E o que o Senhor falou assim: Abraão, sai do meio da sua parentela, do meio do seu povo, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Veja aí, irmão, veja aí, já dá para ver aí, nesse sentido,
que ele já ouviu a voz de Deus pela fé. O que é que Deus aqui chega para um de nós, ô irmão Marcos, seguinte, pega tudo que você tem aí, pega seus filhos, pega as suas coisas que você tem, e vá para um lugar, Deus não falou para onde queria, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que ainda eu vou lhe mostrar. É ou não é, irmãos? Isso é fé, né? Ouvir a voz de Deus é ouvir a voz de Deus pela fé. Olha o versículo 2. Aí o Senhor aqui, ele faz uma promessa. Versículo 2. Primeiro o Senhor chama ele, agora ele faz uma promessa. Lhe farei de ti uma grande nação, e te abençoarei grandemente o teu nome, e tu serás uma bênção. Os irmãos sabem quantos anos Abraão tinha quando o Senhor chamou ele? Abraão tinha 75 anos. Se for nos tempos de hoje, irmão, uma pessoa de 75 anos, como está hoje? Está só o pó. Está só o pó, irmãos. 35 anos. 75 anos. Teu irmão Zequinha ali. Então Abraão foi chamado com 75 anos. Hoje a expectativa de vida é essa, chegou aos 65, 70, já está a caminhos de passos largos, passos curtos, já está caminhando para o fim da vida. E o Senhor faz uma promessa para ele com 75 anos de idade. E ele, irmão, não tinha filhos. E como é que Deus iria cumprir uma promessa se ele não tinha filhos? Vamos lá no texto. Aí o Senhor também fala aqui no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditos todas as famílias da terra. Versículo 4, e partiu, pois, Abraão, como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele, e tinha Abraão de 75 anos que saiu da terra de Harã. Agora vamos lá, o capítulo 15. Irmãos, uma ressalva aqui. O Senhor fez essa promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Só que aqui no capítulo 15 já se passou, não passou uma semana, não, se passou vários anos. Agora o Senhor vai fazer uma aliança com Abraão. O interessante nos dias de hoje, irmão, o interessante no dia de hoje, que a igreja moderna aí, todas horas, todo momento eles têm uma revelação de Deus. É ou não é? A todo momento, Deus, ele aqui agora acabou de falar comigo. Mas Abraão aqui, no seu contexto, o Senhor falou com ele aos 75 anos, porque lá no capítulo 15, olha só interessante, o versículo 1, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo, em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e tu será muito grande. Então Abraão, o Senhor Deus te darás contínuo um filho, o herdeiro da minha casa, Damasceno Eliezer. Bom, vamos entender aqui. O Senhor, aqui ele promete, ele faz uma promessa. Lá no capítulo 12, ele fala que dele todas as nações seriam benditas por causa de Abraão, o chamado dele. E para que essa promessa se cumprisse, ele teria que ter um filho da sua entranha, com a sua esposa Sarai, que é Sara. E aqui nós vamos ver, olha só que coisa interessante aqui, o versículo 2, então disse Abraão ao Senhor,
os que me darás o contínuo filho ao herdeiro da minha casa de Damasceno Eliezer. Bom, vamos entender quem que é Eliezer. Eliezer, ele era um mordomo. Ele era um mordomo. Vamos supor assim: eu não tenho filhos, a Cida não teve filhos, e eu tinha um mordomo. Se eu não tivesse filho, o mordomo tivesse, quem que assumiria a paternidade? Quem seria a herança? O filho do escravo. Por isso que Abraão, então o Senhor aqui, no seu contexto, na mente de Abraão, olha, se eu não tiver um filho, quem que vai assumir? O filho do seu Senhor. Aí no versículo 3, então disse mais Abraão: a mim não tem dado filhos, de modo nenhum o servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Veja aqui, quem seria o herdeiro na mente de Abraão? Seria o filho de Eliezer. E ao que veio a palavra, aí é o versículo 4, e veio a palavra do Senhor a este homem: não será o teu herdeiro, mas aquele que das suas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou ele para fora e disse: agora olha para o céu e conta as estrelas que pode contar. Então disse: assim será a sua descendência. Irmãos, até aqui o Senhor só estava prometendo, estava fazendo promessa para ele, promessa para Abraão. E o que Abraão fazia? Guardava a promessa no seu coração. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? A igreja de hoje, vamos dizer, a igreja evangélica hoje, ela espera que Deus tenha uma varinha mágica, e que a qualquer momento, a hora que o crente precisar, ele envia o anjo e vai lá e pimba, faz aquilo que você deseja. Só que não é assim, irmãos. Não é dessa forma que Deus trabalha. Porque Deus, ele não trabalha segundo a nossa vontade. Ele trabalha segundo a vontade. Porque se ele trabalhar segundo a nossa vontade, Deus deixa de ser soberano. Sabe o que é soberania? Que Deus, ninguém está acima dele. Então, quando ele fala, ele cumpre aquilo que ele disse. Então aqui, nós vamos ver aqui, que o Senhor falou com Abraão que ele daria um filho e que dele saía. Aí Abraão vem com esse negócio: olha, então vai ser Eliezer, o meu criado, que o filho dele vai ser o herdeiro que vai herdar todas as coisas. Esse vai ser aquele que o Senhor vai cumprir as suas promessas, que dele que vinha todas as nações. Aí o que o Senhor faz? Pega Abraão, leva para fora. Quando ela chega lá para fora, Abraão, começa a contar as estrelas aí. Senhor, não consigo contar. Aí ele diz o quê? Assim será a tua descendência. Está no versículo 5. Então levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se pode contar. Então disse: assim será a tua descendência. Olha que coisa interessante. É onde está a centralidade que Paulo falou a respeito da fé, que nós somos justificados pela fé. Está no versículo 6. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado com justiça. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá agora para o capítulo 17. Agora o Senhor
Bom, no capítulo 12, o Senhor chama Abraão. No capítulo 15, o Senhor também reforça a promessa que ele fez para ele, que através dele viria uma descendência, e essa descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, enfim. Só que no versículo 17, o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, e ele faz uma aliança com ele, faz uma aliança com Abraão. O que é uma aliança? É um pacto que Deus fez com Abraão, que ele iria cumprir aquilo que ele disse. Vamos lá, o versículo do capítulo 17, está escrito assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e sede perfeito. Quando o Senhor chamou ele tinha quantos anos? 75. 75 menos 99. 24 anos. Nós temos esperado quanto tempo, irmão? 24 anos esperando a promessa. Mas se os irmãos voltar um pouquinho atrás aqui, os irmãos voltar um pouquinho dos textos, Abraão quis ajudar Deus. Já viu alguém querendo ajudar Deus? Quem quer dar uma ajudinha para Deus? Sara disse: olha, eu já sou velha, Deus não vai cumprir mais a promessa, então toma aqui a minha serva, se deite com ela, que foi o caso de Agar. E Abraão teve um filho com aquela mulher, com Agar, e nasceu Ismael. Só que Ismael não era a promessa. E agora o Senhor, aqui no capítulo 17, então, o Senhor agora, ele com 99 anos, o Senhor mais uma vez fala, olha o versículo 3, firmarei a minha aliança entre ti e ti, e multiplicarei, exatamente. Então prostou-se Abraão com o rosto em terra, e falou com ele dizendo: quando a minha aliança contigo será por muitas nações, não mais chamarás Abraão, mas sim Abrão será o teu nome, pois pai de muitas nações tenho posto, e te farei, multiplicarei soberanamente, e farei nações, e sairão de ti, estabelecerei a minha aliança entre ti e a descendência, depois de todas as gerações, como aliança perpétua, para o teu Deus e a tua descendência por ti, e farei uma descendência, pois de ti, as tuas peregrinações na terra de Canaã. Vamos lá no versículo 10, esta minha aliança que te guardarei entre mim e vós e a tua descendência, e tu e todas as nações será circuncidada. Qual é a aliança que o Senhor fez com Abraão? Qual é o sinal que Abraão tinha que fazer em questão daquela aliança que ele fez com ele? Era a questão da circuncisão. Então, o Senhor falou, resumindo aqui, o Senhor falou assim: olha, todos os homens da sua casa, da sua família, dos seus escravos, tem que ser circuncidado. Após 8 anos, ele tinha uma criança, ele tinha que ser circuncidado. Assim também Jesus foi, quando ele foi levado lá no templo, o judeu ele tinha que fazer. Esta foi uma aliança que Deus fez com Abraão, pela questão da circuncisão. A circuncisão era uma aliança, um pacto que Deus fez com Abraão. Então, nasceu uma criança, ele era circuncidado. Boda, esse aqui, ele é filho de Abraão. Esse aqui faz parte da descendência de Abraão. E para se tornar, fazer parte, para tomar parte dessa circuncisão, para fazer parte entre os judeus, claro, em partes, tinha que ser circuncidado. Se você não fosse circuncidado, se você fosse um gentil, para que você fizesse parte
você teria que ser circuncidado. Então, o Senhor fez agora uma aliança com Abraão. Agora, lá no capítulo 22, depois que o Abraão teve o seu filho, agora o Senhor ele vai provar Abraão. O capítulo 12 é o chamado, o capítulo 15 foi o capítulo 17 foi uma aliança. Agora no capítulo 22, agora o seu filho já tinha nascido, Deus já tinha cumprido a promessa, ele teve um filho aos 100 anos de idade, Sara teve um filho na velhice. Agora o Senhor vai provar Abraão, capítulo 22, e depois destas coisas apareceu a Abraão dizendo: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Homem obediente, né, irmãos? Ele tinha o prazer de ouvir a voz de Deus. Então disse: toma o teu filho, teu único filho Isaque, que amas, e vai a Moriá, oferece em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abrandou o jumento, tomou consigo seus servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha em holocausto, e partiu ao lugar em que Deus disserá. Que coisa preciosa, irmão. Bom, nós vemos nesse texto aqui, quando o Senhor prova a Abraão, bom, o Senhor falou que através do seu filho, de Isaque, iria sair a sua descendência. Aí agora, Deus ele prova a Abraão, pedindo o seu filho. Bom, nós não vamos ver nenhum texto bíblico, Deus pedindo sacrifício humano. Nós não vamos ver isso, a não ser lá de Jétif, né? Jétif fez um voto, né? Obrigado. Jétif fez um voto, e ali o texto vai dizer que ele ofereceu a sua filha e cumpriu aquele voto, né? Mas aqui o Senhor, ele pede o seu filho. Você sabe qual que é o sentido disso? Que Abraão cria tanto nas promessas, que ele falou assim: olha, se eu sacrificar o meu filho, Deus é poderoso de o ressuscitar. Essa era a mente de Abraão. E o que aconteceu? Ele subiu ao monte, e quando ele estava para imolar, para sacrificar Isaque, o Senhor ali proveu o cordeiro. Quando o seu filho pergunta: pai, está aqui o cutelo, está aqui o animal, está aqui o cutelo, está tudo, o holocausto, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí o que Abraão disse? Deus proverá para si o cordeiro. Aí quando ele estava para imolar, estava o cordeiro, e Abraão sacrificou no lugar do seu filho. Nós entendemos que aquele cordeiro ele tinha uma figura. Que figura era essa? A figura de Cristo. O que eu falei para os irmãos? De Gênesis, Apocalipse, a Bíblia aponta quem? Aponta Cristo. E Deus justificou Abraão. E naquele momento, Abraão, quando foi imolar, Abraão sacrifica aquele cordeiro e mantém a promessa que Deus tinha feito ao nosso irmão patriarca Abraão. Agora vamos, depois desse tudo que eu falei para os irmãos, vamos lá para Romanos capítulo 4. Irmãos, se não falar a esse respeito, não tem como compreender aquilo que o nosso irmão apóstolo Paulo, ele disse. Olha, o versículo 1: o que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai,
segundo a carne. Bom, vamos entender aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha dupla, vamos dizer, dupla cidadania. Ele era judeu e naturalizado romano. Ele era judeu e naturalizado romano. Então, por isso, para um judeu até hoje, eles têm prioridade nos livros pentatêuticos, que são os 5 primeiros livros. Então, para um judeu, Abraão é o símbolo de fé e símbolo de obediência. Para um judeu, porque nós sabemos, a lei ela veio 430 anos depois que o Senhor fez a promessa para Abraão, que seria um povo de uma grande nação. Depois de 430 anos veio a lei. Os judeus entendem que Abraão era um apontamento para a lei que foi dada por intermédio de Moisés. Vamos ler o versículo 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, quem tem que se gloriar não diante de Deus. Vamos entender aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo quis dizer. Do chamado que Abraão fez, a obediência que Abraão fez diante do Senhor. O Senhor cumpriu aquilo que prometeu a ele. Abraão, ele tinha motivos de gloriar das obras que Deus fez na vida dele. Mas Abraão recebeu tudo que ele recebeu não porque ele fez, ele recebeu pela... Quem que falou fé? Ele recebeu tudo pela fé, irmão. Porque antes que acontecesse as coisas, antes de Deus cumprir a promessa, ele tinha que crer. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que a fé é firme, o fundamento das coisas que não se esperam e não se vê. Então, olha que coisa interessante, irmão. Por isso que Abraão, ele não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé. Assim também é nós. Nós em Cristo não somos justificados pelo que nós fazemos. Nós já somos justificados na pessoa de Cristo. Nós não somos salvos, irmão, pelas nossas obras. Que pelas nossas obras ninguém será salvo. Por que nós não somos salvos pelas obras? Porque em nós não tem mérito nenhum, irmãos. Não tem mérito algum que nos justifica diante de Deus. Por isso que nós precisamos e necessitamos da obra que Cristo fez. Porque nós somos salvos e justificados pela fé. Romanos 5:1, sendo pois justificado pela fé, agora nós temos paz com Deus. Então o homem só tem paz quando o homem só tem paz com Deus quando ele é justificado pela fé. Versículo 3. Como diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso foi acreditado com justiça. Ora, quem faz qualquer obra, o seu salário é considerado um favor, mas não uma dávida. O que Paulo quis dizer aqui, irmãos? Vamos fazer uma comparação aqui. Nós trabalhamos, qual que é o direito do patrão? Qual que é o nosso direito? Receber, não é? Não é direito? Não é lei?
Isso não acontece. Existe leis e justiça para isso. Então, olha só que coisa interessante. É uma comparação aqui que o apóstolo Paulo faz. Ora, quem faz qualquer obra em seu salário não é considerado um favor, mas é uma dávida, quer dizer, é uma obrigação do patrão cumprir com aquilo que está no contrato, que está na lei, naquilo que o funcionário faz. Só que aqui para nós, entre nós e Deus, tudo que nós fazemos, irmão, tudo que nós fazemos, nós até podemos agradar a Deus. Nós agradamos a Deus com as nossas obras, e também o que nós fazemos glorifica a Deus. Mas as nossas obras, os nossos méritos, sempre vai estar justificado pela fé na pessoa de Cristo. Porque no dia em que nós acharmos que nós somos merecedores, que nós somos salvos pelos nossos méritos, já aí nós desprezamos aquilo que Cristo fez. Por isso que nós somos salvos e justificados pela obra de Cristo. Versículo 5: no entanto, aquele que trabalha, mas crê em Deus, que é justificado o ímpio, mas a sua fé é acreditado com justiça. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Quando Paulo coloca aqui a questão que os ímpios são justificados, que mérito o ímpio tem, irmão, de ser justificado? Ele tem algum mérito para ele ser justificado? Ele pode, com suas forças, com as suas obras, se justificar diante de Deus? Não, irmão, não. Nós só somos justificados pelaquilo que Cristo fez. Olha o versículo 6: assim também Davi declara: bem-aventurado é o homem em que Deus acredita a justiça e as obras, dizendo: bem-aventurado é aquele cuja a maldade são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem em que o Senhor não acredita o seu pecado. Se os irmãos pegarem Salmo 32, Davi vai falar o que Paulo faz esta referência aqui. Até Davi entendia isso. Até Davi, se vocês lerem aí, Salmo 51, quando o profeta vai lá na casa, lá no palácio de Davi, onde o profeta é enviado ali por Deus e começa a falar dos crimes e do pecado que Davi ele cometeu. Aí Davi ele cai em si. Aí ele vai dizer: miserável homem que sou. Aí Davi entendeu que a justificação está na pessoa de Deus. Está somente pela fé. Aí Davi entendeu que as nossas transgressões, assim também Davi declara que bem-aventurado é o homem em quem acredita, e a justiça, e se dizendo: bem-aventurado é aqueles cujas maldades são perdoadas. Versículo 9: vem essa a bem-aventurança sobre a circuncisão somente, e também sobre a incircuncisão, dizendo: a quem foi acreditada Abraão para a justiça. Lembra que eu li lá no capítulo 17? A aliança que o Senhor fez com Abraão através da circuncisão. Quando nós olhamos, irmãos, quando nós olhamos no Novo Testamento, um gentil que não era
era circuncidado, ele era desprezado por um judeu, porque ele não era circuncidado. Porque o não judeu, ele não tinha comunhão, não tinha parte entre os judeus, ele não poderia se assentar-se à mesa, ele tinha que ser circuncidado. E aqui nós vamos ver que todos quantos agora são filhos de Deus, também são os filhos de Abraão. Versículo 10: e como foi imputado, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão, ele recebeu o sinal da circuncisão pelo selo da justiça da fé, quando estava na circuncisão, que se fosse pai de todos que creem, estando também na circuncisão, a fim de que a justiça seja imputada. Hoje nós não realizamos e não fazemos o ato da circuncisão. Por quê? Porque não tem nenhuma validade. Porque esse ato da circuncisão hoje não é feito por homens. Não é feito por homens. É feito por quem? Pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Porque para um judeu tomar, como Paulo, quando Paulo fala aqui, que é o selo da justiça pela fé, que a circuncisão era uma aliança que Deus fez com Abraão, e com todas as suas gerações, seus filhos, teria que ser circuncidado. É por isso que agora esse ato da circuncisão é feito aonde? No coração. Então Deus chama os seus filhos, circuncida o coração dele, transforma a sua mente, o seu coração, opera um milagre, conforme Paulo vai dizer aos Efésios, que agora nós somos introduzidos aonde? Na família, de onde? Na família de Deus. Nós somos agora introduzidos na família espiritual, que agora a operação, o milagre, ele é feito no nosso coração, na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que agora nós temos a mente de Cristo, a mente do Senhor Jesus. Versículo 12: ele também é o pai da circuncisão, aqueles não somente são da circuncisão, mas também andas nas pisadas, a fé que teve o pai Abraão, antes de ser circuncidado, a promessa que havia de ser herdeiro no mundo, e foi feita pela lei a Abraão, o qual a prosperidade pela fé e pela justiça da fé, pois não os que são da lei são herdeiros, logo a fé é a promessa, será aniquilada, porque pela lei opera a ira, aonde não há lei, não há transgressão. Irmãos, é por isso que eu e você não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela fé. Por quê? Porque pela lei ninguém será salvo e ninguém será justificado. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui que o versículo 15: ora, pela lei opera o que? A ira. Aonde que nós descobrimos que nós somos pecadores e injustos? Pela lei. A lei mostra que nós somos adúlteros, que nós mentimos, que nós roubamos, que nós prostituímos, que nós maldizemos o nosso irmão, enfim, tudo que os irmãos conhecem, nós conhecemos pela lei. Só que aqui, irmãos, nós vamos entender que a lei dada em pedras,
Quando o Senhor Deus deu lá para Moisés, lá em Êxodo 20, antes de Moisés, antes de Êxodo 20, não havia uma lei. Não havia uma lei. Mas aí Paulo vai dizer, agora quando veio a lei agora, elas mostram que nós somos transgressores, que nós somos pecadores. Então a lei, ela opera a ira de Deus. Se logo a lei opera a ira de Deus, nós não somos justificados por ela. Nós somos justificados por quem? Por Cristo, pela fé. É por isso que Paulo vai trazer essa questão, que Abraão, ele foi justificado pela fé, porque ele creu, por isso foi imputado com justiça. Irmão, tem cristão que não consegue compreender isso, não consegue compreender que os méritos de salvação para nós, os méritos de salvação da obra de Cristo, ela já foi suficiente, irmãos. Que a salvação, ela vai nos produzir gozo de alegria. Que a salvação, ela vai ter uma reação. A salvação, ela vai produzir fruto. Romanos 5:22. Gálatas 5:22. Paulo vai falar que é o fruto do Espírito. Versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Segundo a graça. O que é graça, irmão? Favor imerecido. Nós merecemos? Não. Nós não merecemos. Nós somos dignos? Agora sim. Antes não. Agora eu sou digno. Por quê? Porque a graça de Cristo nos alcançou. O favor de Deus, os méritos de Deus, a obra de Cristo nos tornou justo, agraciado. Se é segundo portanto, se é pela fé, que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme com toda a descendência, não somente o que é da lei, mas também o que é da fé. Abraão, o qual é o pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele qual creu, a saber, Deus vivifica os mortos e chama a existência dos que não são os que se fossem. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. O que o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, que vivifica os mortos. Se os irmãos pegarem Efésios capítulo 2, Paulo vai mostrar que nós estávamos mortos em que, irmãos? Nossos delitos e os nossos pecados. Essa era a nossa condição. Eu tenho o costume de dizer que é mortos vivos. É um morto andando. O prazer dele é as coisas desse mundo. Os prazeres dele, irmão Jackson, os prazeres dele é as coisas desse mundo. Nós tiramos, eu não sei se isso acontece com os irmãos, quando os irmãos estão indo para a igreja, a gente vê as pessoas na rua aí, beba, tudo. Rapaz, não poderia estar na igreja junto com a gente? Não sei se acontece com os irmãos, agora mesmo. Os vizinhos fazendo festa. Poxa, eu indo para a igreja, eles estão fazendo festa, bebendo. Eles estão com as suas mentes, eles estão mortos, irmãos. Eles não conheceram ainda. Eles não foram salvos, eles ainda não foram justificados por Jesus.
Então são mortos, estão mortos em delitos e pecados. Cabe a Deus alcançar eles pela mensagem do Evangelho de Cristo. Vamos lá, versículo 18: pela qual esperança creu, com tal esperança que seria pai de muitas nações, conforme que foi dito, assim será a tua descendência. Irmãos, quando fala a descendência de Abraão, não é somente aos judeus, não é somente aos judeus, é aos gentios. Aos gentios. Se os irmãos lerem aí Gálatas capítulo 3, Paulo vai falar isso. Vamos lá, versículo 19: sem enfraquecer na fé, tendo o seu próprio corpo sem vitalidade, pois já se quase 100 anos, tampouco falta de vigor no ventre de Sara. Então não duvidou da promessa de Deus, deixando-se de levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Um homem com 75 anos é chamado por Deus para sair da sua casa e da sua parentela, e com 100 anos o Senhor cumpriu a promessa na vida dele, e cumpriu a promessa. Versículo 21: estando certíssimo de que ele tinha prometido, e também era poderoso para cumprir, pelo que foi feito crédito para a justiça. Ora, não por causa dele, mas isto escrito, que lhe for levado em conta, mas também por causa a quem ser imputado, ambos que cremos que entre os mortos ressuscitou Jesus Cristo, o nosso Senhor. O versículo 23: ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Você viu que o apóstolo Paulo, ele trouxe tudo isso, ele trouxe tudo a respeito da pessoa de Abraão, que foi um homem que creu ainda não vendo, que creu ainda não tendo, que creu, ele creu o quê? Ele creu nas promessas, por isso isso foi lhe imputado como justiça, por isso que ele foi obediente a Deus pela fé. Tinha como Abraão se gloriar? Claro que tinha. Ele tinha que se gloriar. Eu ofereci aí, Deus, ofereci meu filho aí, e obedeci, agora eu quero a recompensa. Senhor, o Senhor pediu para eu sair da casa da minha parentela, eu obedeci. Será que nós estamos assim, irmão, diante de Deus? Tem crente assim, irmão, que ele quer barganhar com Deus. Ele quer barganhar. Essa madrugada eu orei, Senhor. Madrugada eu passei 3 horas orando, e não quero saber, eu quero a bênção, eu quero a vitória. Senhor, eu já li a Bíblia 3 vezes esse ano. Não, Senhor, eu não quero saber, eu quero a bênção. Já pensou, irmão Jacques, se Abraão tivesse essa mentalidade? Não, ele creu no Senhor, ele creu nas promessas, ele creu pela fé. É por isso que irmão, eu fico maravilhado quando eu leio Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. A carta aos Hebreus vai dizer que estes homens, essas pessoas, eram tratados como escárnio, como lixo,
perante o mundo. Homens que alcançaram, galgaram posições diante de Deus, foi pela fé. E aí nós vamos ver também que eles alcançaram promessas. E aí a carta aos Hebreus vai dizer que muitas coisas eles morreram e não alcançaram. E quem que alcançou? A sua descendência. É o que nós vemos aqui. E essa descendência que o Senhor prometeu a Abraão, ela veio apontar em quem? Em Cristo, em Jesus. Que quando chega em Cristo, tudo que Abraão creu, todos aqueles homens que creu no Senhor, despejou na pessoa de Jesus. É por isso que hoje nós olhamos para quem? Para Cristo, que Ele é o autor e consumidor da nossa fé. É por isso que a igreja, irmão, ela tem sempre que centralizar Jesus, centralizar Cristo. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação, para a nossa justiça. Não mérito nosso, mas mérito dele. Não honra nossa, mas a honra dele. Não para o nosso louvor, mas por louvor dele. Tudo para ele seja toda honra e glória. Porque em Cristo, em Jesus, Ele foi o Cordeiro perfeito. Eu gosto muito de citar, irmãos, quando João Batista, ele veio apresentar Jesus, ele veio apresentar Cristo ao mundo, que o Senhor falou: olha, você vai na frente, João, você vai na frente, você vai ser o precursor, você vai apresentar Jesus para o mundo. E aí quando estava lá João Batista batizando no Rio Jordão, depois de João ter saído do deserto da Judéia, Jesus ele não foi criado com João Batista. Aí está lá João Batista batizando os judeus. Ele disse: ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí de repente vem Jesus. Eu acredito que naquela hora João Batista para tudo que está fazendo e vem Jesus. Aí ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É coisa gloriosa. Aí ele vai dizer: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, nele está o machado, posta na raiz. Toda árvore que não dá fruto é o que? Cortada e lançado no fogo. É muito glorioso isso, irmãos. E até então que quando João Batista apresenta Jesus para o mundo, João Batista era tão humilde, ele sai de cena, e agora quem fica é Cristo, e tem permanecido até hoje no coração dos crentes, no coração da igreja. Por isso que a igreja tem que centralizar Jesus como único e Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Encurve a sua cabeça, baixe a sua fronte. Pense nessa mensagem hoje, que
A nossa justiça, ela vem do céu. A nossa justiça, ela vem de Cristo. E que tudo, ainda que nós fazemos de tudo, o único mérito está na pessoa de Cristo Jesus. Na pessoa de Cristo, Senhor Jesus. Querido Deus eterno, e Senhor das nossas vidas e da nossa alma, Pai amado, a Tua palavra diz que Abraão, ele creu nisso e foi imputado com justiça. A nossa justificação, a nossa santificação, a nossa redenção, a nossa glorificação está na pessoa de Cristo. Como a Tua própria palavra diz, que Ele foi entregue pelos nossos pecados, e a ressurreição para a nossa justificação. Senhor, Pai querido, vai de encontro. Quem ainda não te conhece, faz conhecer. Quem ainda não foi justificado, Senhor, justifica. Não porque eu estou te pedindo, Senhor. Não porque eu estou te pedindo. É porque esta obra, ela é Tua. Ela não está por vontade humana, mas é a Tua obra, redentora, santa, justa. Quando o Senhor estava lá no Calvário, lá no madeiro, o Senhor entrega tudo ao Pai, e Ele disse: Pai, está consumado, eu venci todas as coisas. Senhor, naquela hora, a Bíblia diz, Senhor, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hoje agora nós temos acesso ao Pai. Hoje nós somos agora ministros e sacerdote. Senhor, nós somos ministros e sacerdote. O Senhor nos fez isso, não para o nosso mérito, mas para o mérito do Senhor, para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Acabei derrubando o copinho d'água aqui. Irmãos, oração silenciosa está terminada em nome de Jesus.